Vamos fazer agora um resumo geral de tudo que a gente viu até agora. No módulo de introdução, a gente falou sobre o porquê investir. Um dos maiores problemas que a gente tem hoje seria a nossa aposentadoria. Se depender do governo, certamente vamos receber um valor muito baixo e bem inferior do que provavelmente é o seu salário. Então eu vejo, por exemplo, pela minha avó. Ela trabalhou bastante, trabalhou muito, e hoje ela recebe uma aposentadoria em torno de R$ 1.000. E mal dá para pagar o plano de saúde. Isso daí é um grande problema. E hoje as pessoas não dão valor, não veem esse problema que vai ser lá no futuro. Bom, e eu até deixei em vermelho, vou até circular aqui um dos principais itens ao investir é definir os objetivos. Então, tem muitas pessoas que investem sem objetivo. E quando você não tem um objetivo, qualquer coisa serve, qualquer caminho serve. Então, isso é muito importante. O porquê que você está investindo? É para comprar uma casa, um carro, é para sua aposentadoria, enfim, defina isso e aí sim você realiza os seus investimentos baseado nos seus objetivos. Falei também sobre a corretora. Pode ficar tranquilo que é totalmente seguro, é como se fosse um banco e você envia o dinheiro para a corretora e aí através da corretora que você consegue realizar os investimentos. E é totalmente seguro, você só consegue transferir para uma conta que está no seu nome. Então, por exemplo, você tem sua conta corrente no Itaú, no Bradesco, no Banco do Brasil, na Caixa. Você só consegue enviar o dinheiro dessa sua conta corrente do seu banco para uma conta em uma corretora que esteja no seu nome. Então vamos supor, você se chama João. Você consegue somente enviar dinheiro do João para o João, do mesmo CPF. Então, esse conceito aí que te deixa um pouco mais seguro. Então, não vai acontecer de você do dinheiro sair da corretora e ir para uma outra pessoa. Não se preocupe com isso. Comece aos poucos. Quando eu comecei, eu sempre tive muito receio. Minha família passou por vários problemas. Então, eu não queria perder dinheiro. Então, por isso, eu fiz um teste com R$ 100, envia R$ 100 para a corretora, faz um investimento de curto prazo, no Tesouro Selic, por exemplo, espera um mês daquele investimento, resgata ele e transfere o dinheiro para o seu banco. Então, faz todo o caminho. Eu dei esse exemplo mais detalhado na aula que eu falei sobre a corretora. Logo em seguida, falamos sobre a reserva de emergência. Antes de você fazer qualquer investimento para um objetivo, você tem que ter um dinheiro para essa reserva de emergência. Isso é essencial. Então temos diversas opções, como fundos DI, fundos de renda fixa, o próprio Tesouro Selic. Então você tem diversas opções e para esse tipo de investimento ele tem que ter liquidez, ou seja, eu solicitar esse resgate desse investimento, esse investimento se transformar em dinheiro, vamos dizer assim, ele tem que ter essa característica e tem que ter também a característica de ter pouquíssimo risco. Então, essa seria a característica, o objetivo aí para reserva de emergência. Eu utilizo também a reserva de emergência para uma reserva de oportunidades. Então, quando eu encontro alguma ótima oportunidade de investimento, eu utilizo esse dinheiro. Imagina o seguinte, você quer comprar um celular, esse celular custa R$ 3.000 e tem uma promoção em um determinado site, esse celular de R$ 3.000 está por R$ 1.000, porém por um pagamento à vista. Se você tem esse dinheiro, você pode comprar esse celular. Da mesma forma, acontece com os investimentos, esse mesmo conceito. Falei também sobre juros e inflação. Lá eu expliquei detalhadamente sobre IPCA, sobre CDI, sobre a taxa Selic. Mas sempre, o que você tem que ter em mente? Todo investimento, para você ter um lucro, ele tem que superar a inflação, que é o nosso IPCA. E, bom, a aula está bem detalhada ali, eu dei até um exemplo de uma pizza, coloquei lá vários exemplos,
mas tenha em mente aquela aula lá sobre juros e inflação. Agora falando sobre o Tesouro Direto. Nada mais é o Tesouro Direto do que estamos emprestando o dinheiro para o governo e o governo está utilizando esse dinheiro para investir em projetos, no crescimento do Brasil. E é um investimento totalmente seguro, como eu expliquei mais detalhadamente também na aula. Caso o Brasil passe por algum problema, ele pode criar mais dinheiro, né? Com isso temos o problema da inflação, mas não teremos um problema de um calote, vamos dizer assim. Então ele é ele é um investimento totalmente seguro, ele é muito mais seguro que a poupança, tá? Todo mundo fala do FGC, mas só para você ter conhecimento, o FGC hoje possui algo em torno de 60, se eu não me engano, são 60 bilhões de reais. E pensa comigo, somente se um grande banco quebrar, o Itaú, a Caixa, Banco do Brasil, com certeza não vai cobrir esses 60 bilhões. Então, não é investimento tão seguro quanto a maior parte dos brasileiros imaginam. O Tesouro ele é dividido em alguns títulos, né? Então temos o IPCA+, o Tesouro Selic e o pré-fixado. Eu vou detalhar mais nos slides a seguir. Mas temos basicamente esses 3 tipos de títulos e alguns deles têm as semestrais. Falando agora sobre o Tesouro Selic. Eu trouxe aqui um print dos títulos que eu peguei no site lá do próprio Tesouro. Então temos um exemplo aí do Tesouro Selic com vencimento para 2023, ou seja, em 2023 esse título vencerá e tudo que você investiu ele vai ser creditado automaticamente na sua conta com já a dedução do imposto de renda. Tá? Então temos os valores mínimos para investimento. Esse é um tipo de título que podemos utilizar para reserva de emergência. Então você pode investir nele, resgatar para um objetivo aí de curto prazo. Então, por exemplo, você investiu hoje, daqui uma semana, daqui um dia você quer resgatar, sem problema nenhum. Você pode solicitar o resgate, você não vai ter aquela variação. Eu demonstrei em algumas aulas anteriores, alguns títulos têm toda aquela variação, num gráfico que sobe e desce. O Tesouro Selic não, ele é uma linha reta, uma linha contínua. Por isso que ele é indicado para reserva de emergência. Por isso que eu falo que ele é conservador. Só se atente à questão dos 30 dias. Então, após você investir nele, procure não resgatar antes dos 30 dias, que ele pode sofrer alguma variação e você pode ter até um pequeno prejuízo. Quando você compra um título, você compra por um valor e vende por um valor inferior ao tesouro. E temos algumas taxas no meio, então tudo isso daí somando, você pode ter um pequeno prejuízo. Mas passando uns 30 dias, pode investir e resgatar sem nenhum receio que você não terá prejuízo nenhum. Agora falando sobre o Tesouro IPCA. Você pode utilizar o Tesouro IPCA para investimentos de médio e longo prazo. Um dos primeiros investimentos que eu fiz no Tesouro foi com o objetivo da troca do meu imóvel. Eu morava num apartamento muito pequeno, de 50 metros, e com a chegada do nosso filho ficou ficou menor ainda, e nosso objetivo era mudar para um apartamento de 100 metros, que tenha toda a infraestrutura, lazer, para os nossos filhos. Então a gente fez um planejamento, começamos a investir no Tesouro IPCA 2019, e de acordo com o nosso objetivo a gente conseguiu atingir aí a troca do nosso imóvel 2 anos antes, graças aos investimentos, tá? E qual título que eu distribuí meus investimentos, né? Mas a maior parte foi vinculada, eu investi no Tesouro IPCA+, 2019. Eu acabei até vendendo o título um pouco antes, fiz o que a gente chama aí de marcação a mercado, não se preocupe com isso, mas resumindo, eu vendi antes e tive um lucro muito acima do que eu planejei. Mas para isso é um pouco mais avançado, não é simples, e eu nem recomendo que você fique gastando tempo com isso. Eu acho que vale muito mais a pena você gastar tempo com ações. Eu já falei sobre isso no curso, né?
Bom, voltando aqui ao Tesouro IPCA+, eu destaquei aqui 3 exemplos. Vamos pegar aí o do meio, o Tesouro IPCA+, 2035, ou seja, comprando esse título hoje, ele vai vencer em 2035 e você vai pegar tudo que você investiu com as taxas acordadas no momento da compra, mais o IPCA daquele período. Nesse slide, eu dei um exemplo aí desse IPCA 2035 que ele rende o IPCA mais 5,88. Então é um investimento muito bom, porque ele vai corrigir aí da inflação mais os 5,88. Eu fiz um estudo, ainda não disponibilizei esse curso, só para você ter uma ideia. Dos últimos 40 anos, você sabe qual a rentabilidade real, ou seja, tirando a inflação de um imóvel dos últimos 40 anos? Desse meu estudo, a rentabilidade anual real, né, tirando a inflação, foi de 1,4. Apenas isso, 1,4 ao ano. É muito baixo. Comparando com o título do Tesouro, que é muito menos arriscado que um imóvel, você vê aí que, nesse exemplo desse slide, ele está rendendo aí 5,88 mais a inflação. É praticamente aí 3 vezes mais que a rentabilidade de um imóvel médio no Brasil. Nesse slide, eu trouxe um exemplo dos meus investimentos, tá? Talvez aí para você seja muito dinheiro, ou talvez o contrário, fala, nossa, é muito pouco, mas enfim, eu acho legal eu mostrar tudo que eu ensino, é o que eu faço para mim e para minha família. E, bom, eu hoje invisto no Tesouro IPCA+, 2035, e como eu disse, né, tem que ter um objetivo. Qual que é o objetivo desse investimento? É a aposentadoria. Caso também apareça uma grande oportunidade aí no mercado de renda variável, que é onde eu tenho os maiores investimentos, eu posso resgatar esse investimento antes. Caso contrário, ele vai ficar aí até 2035. Então perceba, logo na primeira linha, eu destaquei aqui no slide, eu investi nele R$19 mil. Comecei a investir nesse título em 2014. E hoje estamos no finalzinho de 2019. Esses 19 mil se transformaram em 42 mil. Perceba que logo abaixo são todas as compras que eu fiz nesse período. Então, uma das compras, a primeira linha aí, eu consegui com uma taxa de 7%, depois de 6,8%, foi caindo até os dias atuais. Perceba como que essas taxas caíram ao longo do tempo, mas nem por isso eu estou com uma baixa rentabilidade. Então é um ótimo investimento, é um investimento muito seguro e está totalmente vinculado ao meu objetivo. Então, como eu disse, para esse investimento é a minha aposentadoria. Temos agora um outro exemplo de um outro título, que é o Tesouro IPCA+, com juros semestrais. Exatamente o mesmo funcionamento do outro, porém, ele, ao invés de pagar todo o seu investimento quando vencer a cada semestre, ele vai te pagando os juros. Trouxe aqui alguns exemplos, né? Então temos 3 títulos, cada um com seu vencimento e suas rentabilidades. Um exemplo que eu utilizo aí para um exemplo real, como eu disse, a minha avó, ela ganha muito pouco na aposentadoria e ela precisava de um plano de saúde. Então, para isso, eu investi num título do Tesouro IPCA+, com juros semestrais, e a cada 6 meses eu recebo um valor onde eu vou pagando o plano de saúde dela. Então, eu vou dar um exemplo aqui nesse slide. Esse daqui é exatamente o título que eu investi. Isso aqui é um exemplo real, tá? Então, nessa data aí de 2014, eu investi 41 mil nesse título. Hoje, esse título já vale 57 mil, porém, a cada 6 meses eu recebo um valor. Eu não lembro de qual que é o valor, mas nos simulados ali que eu mostrei para vocês anteriormente, você consegue ver os valores, tudo certinho. E aí, com isso, eu consigo pagar um plano de saúde. E graças aí ao plano de saúde que ela tem, em muitos problemas que ela teve recentemente, eu posso até dizer que o
que os investimentos salvaram a vida dela. Então, é um exemplo de como que a gente pode utilizar um investimento. Por que que eu escolhi os juros semestrais? É porque eu preciso aí desse dinheiro para poder pagar o plano de saúde. Então, no meu caso ali da aposentadoria, eu não vou usar o dinheiro agora, é quando eu for me aposentar. Nesse aqui, eu já preciso do dinheiro. Então, é com esse objetivo que eu fiz esse investimento. Temos aqui também, agora, um outro título, que é o pré-fixado. O Tesouro Pré-Fixado, que é o nome dele. Então, cada um tem a sua respectiva validade, aí, cada um tem o seu respectivo vencimento e suas taxas. Quais os riscos em títulos pré-fixados? Vamos supor que você compre um título pré-fixado de 10% e por algum problema aí o Brasil passe, os juros vão para, sei lá, 15%. Então você está recebendo anualmente um valor muito inferior do que o mercado está praticando. Eu particularmente não gosto de investir em títulos pré-fixados. Tem muita gente que consegue uma boa rentabilidade, consegue fazer a marcação a mercado desses títulos e vender antecipadamente, mas não é o que eu faço para mim, tá? Mas isso é gosto, não tem certo e errado. Tem várias modalidades. Vamos supor que exista um título, esse título de 2021, e eu quero trocar de carro daqui 2 anos, e vamos supor aí a taxa que ele está sendo negociado hoje é uma taxa interessante para mim. Sem problema nenhum, você pode comprar, mas tudo tem que ser analisado, pensado. Mas em resumo, o tesouro pré-fixado, você vai receber o que foi definido no momento da compra. Então, nesse exemplo aí, o tesouro pré-fixado 2021, a taxa dele é de 9,87. Agora eu trouxe um outro exemplo de tesouro pré-fixado com juros semestrais. Exatamente o mesmo funcionamento do outro, ou seja, anualmente você vai receber a taxa definida aí no momento da compra, porém a diferença desse com juros semestrais, como o nome diz, de 6 em 6 meses você vai receber os juros do seu investimento e no final você recebe uma outra parte desses juros. Durante o módulo de Tesouro Direto, você viu que é muito simples para comprar um título. Basta você ir lá na sua corretora. Na Rico eu demonstrei como é muito simples. Você seleciona qual título e você clica ali no botãozinho de comprar do carrinho, como se fosse um site de compras, e pronto, você já investiu. Para resgatar é tão simples quanto comprar. Basta você selecionar o título que você já investiu nele, clicar no botãozinho lá de venda e o resgate será feito em D+1, ou seja, em um dia útil, e o dinheiro vai estar na sua conta da corretora e você pode utilizar esse dinheiro para um novo investimento ou transferir para o seu banco. Falamos também sobre as taxas e tributação do Tesouro. Em resumo, temos o imposto de renda, que é uma tabela regressiva. Procure sempre investir por um prazo acima de 2 anos. Temos a taxa de 0,25% ao ano, que é paga ao Tesouro Nacional. E caso você resgate esse seu título com um prazo inferior aí a 30 dias, você paga IOF também. Então tome cuidado aí com esses investimentos de curto prazo. E dependendo da corretora que você investe, você tem a taxa de custódia. Então procure sempre corretoras que não cobrem essa taxa de custódia, como exemplo a Rico. Procure também utilizar aqueles simuladores. Tem um simulador mais simples, tem um outro um pouco mais avançado, mas é muito simples. Antes de você fazer o investimento, para você ver como é que funciona, tal. E por fim, tome muito cuidado aí com resgates antecipados no Tesouro Direto. Então você pode ter um grande lucro, como eu falei do meu imóvel, que eu investi no IPCA e ele valorizou bastante, então eu analisei, calculei e decidi por vender antecipadamente. Temos o contrário também. Você pode comprar e ele pode estar com prejuízo. Então, sempre o seu investimento tem que estar aliado ao objetivo.
Meu objetivo é de 5 anos, então eu tenho que comprar algo, investir em algo próximo a esses 5 anos, por exemplo. Bom, esse foi um resumo geral do módulo de introdução, do módulo do Tesouro. Procurei falar um pouco mais rápido, vocês já viram tudo, né? Então, mas espero que vocês tenham gostado desse módulo, mas ainda o curso não acabou. Continue na próxima aula.